Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade com o assunto de reprodução humana? Então, nós já falamos a respeito de puberdade, sobre os órgãos genitais masculinos e femininos. Falamos também sobre a fecundação, como ocorre o processo de fecundação, em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, eles vão gerar o zigoto, e aí esse zigoto sai da tuba uterina e vai até o útero e se implanta ali na parede uterina. Até aí nós vimos na última aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo da gestação e o nascimento. Vamos lá? Então, o desenvolvimento do feto, a partir do momento em que a partir da fecundação, é algo que pode durar, um processo desse desenvolvimento pode durar cerca de 40 semanas, que dá aproximadamente 9 meses. Ele começa a partir da fecundação, essa contagem aí começa a partir da fecundação, a multiplicação das células que vão gerar o embrião. Esse embrião vai se desenvolvendo no primeiro mês, começa a surgir o cordão umbilical, que é esse cordão que liga o bebê à mãe. É através do cordão umbilical que ele vai receber, o bebê vai receber os nutrientes que ele precisa para sobreviver, né? O oxigênio também ele vai receber através do cordão umbilical. Tudo que ele precisa, a mãe vai passar para o bebê através desse cordão. Forma-se também uma membrana chamada âmnion. Essa membrana envolve o bebê, delimita o espaço dele. Essa membrana é cheia de um líquido chamado líquido amniótico. O líquido amniótico vai fazer com que o bebê esteja protegido de choques, como, por exemplo, choques mecânicos, um empurrão, uma leve queda, que possa balançar o bebê, e esse líquido amniótico vai proteger desses choques mecânicos, além de evitar que ele perca facilmente água. A partir do segundo mês de gestação, o bebê já está com sua estrutura corporal praticamente formada. É claro que ainda tem muita coisa para ele terminar de formar, mas a estrutura básica dele já está bem formada. A partir do segundo mês, então, ele já não é chamado de embrião, ele é chamado de feto. O feto vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele já tem algumas habilidades a partir de um certo momento. Ele já começa a ouvir, ele começa a brincar, chutar. É um bebê dentro da barriga. O feto já é um bebê que tem todo uma inteligência já, mesmo dentro da barriga. Então, é um processo, pouco a pouco ele vai desenvolvendo estruturas e se formando, e quando ele nasce, ele já nasce bem desenvolvido. Algumas estruturas internas ainda vão se adaptar ao ambiente externo, mas ele já nasce lá no 9º mês, aproximadamente, ele já nasce formado. O bebê, o nascimento desse bebê, ele pode ser por parto normal, que é um parto em que o bebê vai sair naturalmente pelo canal vaginal. O útero, ele começa umas contrações que são extremamente dolorosas para a mulher. Ele começa a contrair, a musculatura do útero se contrai e empurra o bebê para fora. Entretanto, se tiver algum problema para que o parto natural aconteça, seja qual for o problema, às vezes o cordão umbilical está em torno do bebê ou do pescoço do bebê, ou ele não está na posição adequada para o nascimento, que é de cabeça para baixo, que como vocês veem na figura com 9 meses, que é a posição ideal para ele nascer. Ou a mulher não tem dilatação, ela não tem passagem suficiente para que o bebê nasça, né? Então,
Nesses casos, e entre outros casos de risco, pode ser feito um parto, uma cirurgia chamada cesariana, onde o abdômen da mulher, a barriga da mulher é cortada para que seja retirado o bebê. Depois disso, eles fecham novamente. O parto normal é mais doloroso, é mais sofrido, porém, a recuperação é super rápida. As mulheres se recuperam horas depois, já estão bem, já podem se levantar, carregar o seu bebê, elas já se recuperam muito rapidamente depois de um parto normal. O parto cesariano, por ter sido uma cirurgia, exige um repouso maior, um cuidado maior, enfim, é mais complicado. Ok. Então, esse é o desenvolvimento do bebê desde a sua fecundação até o nascimento. Agora, fica uma dúvida, você já pensaram, eu falei na aula passada, que durante um ciclo, a mulher libera um óvulo que vai ser fecundado por um espermatozoide, correto? Isso vai gerar um bebê. Será? Sempre? Nem sempre. Podem ocorrer momentos em que de uma gestação vai surgir mais de um bebê. São os casos dos gêmeos. Já se perguntaram como ocorre? O que são gêmeos idênticos? Porque às vezes tem gêmeos que nascem e são completamente diferentes. É sobre isso que a gente vai falar agora. Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos, são chamados gêmeos univitelinos, e os gêmeos fraternos, gêmeos bivitelinos, ok? Como que se formam os gêmeos idênticos? Os gêmeos idênticos, eles surgem de um único óvulo que foi fecundado por um único espermatozoide. Eles dois juntos formaram um zigoto. Só que esse zigoto, quando se dividiu, ele acabou formando dois embriões ao invés de um. Ele foi se dividindo de uma forma que, nessa multiplicação de células e divisão celular, ele acabou formando dois embriões ao invés de um. Eles se juntam ali, e o bebê, o embrião, o feto vai se desenvolvendo juntos numa placenta, cada um com seu cordão umbilical, mas juntos numa placenta. Então, esses bebês, eles são chamados de gêmeos idênticos. Por que eles são idênticos? Porque eles vieram de um óvulo e um espermatozoide juntos. Então, eles dividem o mesmo material, né? É o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide que gerou os dois bebês. Por isso, eles são gêmeos idênticos. Sempre do mesmo sexo, os dois bebês do mesmo sexo, e na maioria das vezes eles são muito, muito parecidos. Pode ocorrer de ter uma diferença? Pode ocorrer alguma diferença, mas eles são muito parecidos. Os gêmeos fraternos, também chamados de bivetelinos, eles ocorrem quando acontece a fecundação, quando o ovário libera dois óvulos. Pode acontecer de, ao invés de o ovário liberar um óvulo durante um ciclo, durante um mês, ele acaba liberando dois óvulos de uma vez. Às vezes, de um mesmo ovário, saem dois óvulos, ou pode ser que o ovário direito liberou um óvulo, mas o esquerdo também liberou um. E nisso, os dois óvulos são fecundados, gerando dois embriões que vão crescer separadamente, cada um na sua placenta. Por que os gêmeos eles não são idênticos? Esse tipo de gêmeo, eles não são idênticos. Pode acontecer até de nascer de sexo diferente, de uma única gestação, nascer dois bebês de sexo diferentes ou completamente diferentes. Porque eles não estão dividindo o mesmo material genético lá, o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide. É como se fosse um outro irmão qualquer. A diferença é que foram gerados no mesmo período e dividiram a mesma gestação. Mas é como se fosse um outro irmão qualquer, porque eu e os meus irmãos, por exemplo, cada um veio de um óvulo e de um espermatozoide diferentes. Por isso que nós somos, apesar de termos algumas semelhanças, somos diferentes. Assim também é para os gêmeos fraternos.
Eles dividiram a mesma gestação, mas cada um veio de um óvulo e de um espermatozoide diferente. Por isso, eles não são idênticos. Eles são chamados apenas de fraternos porque dividiram a mesma gestação. Então, entenderam a diferença de gêmeos idênticos e gêmeos fraternos? Cada um tem um aspecto, uma característica diferente. Pode acontecer de numa gestação ter mais de 2 bebês? Pode. Naturalmente, isso até pode acontecer. Mas quando a gente ouve falar de trigêmeos, quádruplos, quíntuplos, uma gestação com 5, 6 bebês, geralmente ela está associada com uma fecundação in vitro, que para se aproveitar e para ter maior chance de que vai acontecer a gestação, eles acabam implantando mais de um zigoto, mais de um óvulo fecundado na barriga no útero da mulher. Então, às vezes eles fecundam 3, 4 óvulos e colocam de uma vez para que pelo menos um pegue, segure. E acaba que às vezes os 3, 4 que eles colocam acabam segurando ali e dando origem a 4 bebês. Então, geralmente esses mais de 2, na maioria das vezes, é por fecundação in vitro, mas pode acontecer naturalmente também. Ok, eu espero que vocês tenham entendido esse processo de gestação e nascimento dos bebês. Na próxima semana, nós vamos ter mais a última aula a respeito de reprodução humana. Então, não perca a próxima aula para a gente fechar esse conteúdo. Por hoje é só. Tchau!